Querido ouvinte, novamente com você, o programa Carreira de Sucesso. Um programa que foi idealizado, pensado, estudado para te abençoar, para discutir assuntos que possam trazer mais entendimento, direcionamento, dicas para a sua vida profissional. E olha, não é só profissional não, tá? Vai até mesmo para a sua vida pessoal. E para te lembrar, o nosso slogan que é: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Hoje eu tenho aqui conosco dois brilhantes convidados. Eu sou muito privilegiada, muito abençoada. Meus convidados todos são brilhantes. E esses já são quase que da casa, né? Na verdade, já são da casa, porque já estão voltando aqui pela segunda, terceira vez, e não vai ser a última, com certeza, porque eles têm muita bagagem, muito para nos instruir. Eu falo da Núbia Cardoso. A Núbia, além de ser uma pessoa muito simpática, muito cheia de vida, de energia, ela estudou Ciências Contábeis, ela é pós-graduada em Auditoria e Gestão de Tributos, então é uma mulher que entende. Ela também fez uma pós em Transformação Digital e Empreendedorismo. Daí a razão dela hoje está desenvolvendo um trabalho com pessoas, formação de pessoas. Ela é palestrante, ela é coach, mas ela também tem uma atividade que ela preza muito. Ela é sócia fundadora, juntamente com o esposo, de uma empresa do grupo AWN. Querida Núbia, seja muito bem-vinda aqui novamente ao Carreira de Sucesso. Muito obrigada, feliz de novo, feliz de estar aqui mais uma vez, podendo contribuir, podendo aprender, porque quando eu venho aqui a gente discute com os colegas convidados, a gente sempre aprende. Eu chego aqui querendo contribuir, mas saio com muito mais aprendizado. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, querida, você é sempre muito gentil. Também, não tão brilhante quanto a Núbia, é o Marcos Humberto. Ele é um empresário, ele é um empreendedor, está sempre buscando inovações, e ele faz questão de dizer que ele é esposo e pai. Ele é sócio das empresas Controle Consultoria e Contabilidade e também da Controle Treinamentos. Ele é palestrante, ele atua muito na área de finanças, principalmente como coach. Ajuda as pessoas a transformar sua vida pessoal e profissional. Marcos Humberto, muito bem-vindo novamente aqui com a gente. Eu que agradeço, mais uma oportunidade, né? Como a Núbia falou, a gente aprende muito, a gente compartilha, a gente se diverte, né? Também, então é muito bacana, então é show de bola. Muito obrigado aí por mais esse convite. Muito bom. Gente, o tema de hoje, você, meu querido ouvinte, pode estar achando estranho. A arte de reclamar. Gente, mas desde quando reclamar é uma arte? Pois é, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui, a arte de reclamar. O ser humano reclama de tudo. As crianças reclamam, os jovens reclamam, os mais velhos reclamam, os pobres reclamam, até os ricos reclamam, né? A minha Ferrari vai chegar quando, né? Está atrasada aqui, né? Está atrasada. Reclamar é normal e até necessário. Pessoas normais e saudáveis reclamam. Quem é que nunca reclamou na vida? Então, reclamar é saudável e necessário. Mas quando é que a reclamação torna-se um problema? Torna-se até uma doença? Quando a reclamação, ela torna-se um vício. É mesmo? Reclamar também é um vício, né? São aqueles que reclamam de tudo. E para falar sobre esse assunto, nós queremos abordar duas partes desse assunto. Quais são as consequências negativas, quais são as perdas, os prejuízos emocionais e físicos e até financeiros de quem tem cultivado, sem nem perceber, esse vício de reclamar. E como combatê-lo? Tá certo? Topa um desafio, gente? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos junto. Então eu vou perguntar aqui. Ô, Núbia, o que é uma pessoa reclamona? Então, gente, é complicado definir, né? Mas hoje, por exemplo, eu vejo uma pessoa reclamando é uma pessoa igual uma pessoa sem resultados. Uma pessoa que reclama de maneira viciada é igual uma pessoa sem resultados. Então, assim, você pode observar em qualquer meio, seja profissional ou pessoal, uma pessoa que tende a reclamar é uma pessoa que você olha para ela, não tem resultado nenhum.
não tem conquista nenhuma, mas ela pega toda a sua energia, empenha todo o seu esforço e a sua energia em ficar reclamando ao invés de buscar soluções. Então, tecnicamente, o que seria hoje uma pessoa reclamando? Uma pessoa sem resultado. Olha para uma pessoa sem resultado em qualquer área da vida, e resultado é no ponto de vista de cada um, mas olha para uma pessoa em qualquer área da vida sem resultado. Pode olhar, por trás tem uma reclamação. É por causa disso. É por causa daquilo. Não, você viu como é que tá? O clima, reclama de tudo. Reclama do clima, do marido, da esposa, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama ganha mês, reclama de tudo. E não conquista resultado, não galga. Marco, onde é que a gente encontra, onde é que fica assim, mais escondidinhos os reclamadores? Quais os ambientes onde a reclamação domina mais? Olha, normalmente no ambiente profissional. No ambiente de trabalho, né? A gente se depara. Logicamente que todos nós temos ali na nossa família pessoas reclamonas, né? Às vezes a gente não pode estar pensando agora, mas o nosso ouvinte agora já está pensando em alguém. Tá? Mas normalmente nas empresas tem mais. E você acha que esses reclamões de empresa, esses viciados em reclamar, eles são os melhores profissionais daquela empresa? Olha, normalmente, quando a gente analisa a questão da reclamação, a pessoa precisa, o gestor, o empresário, ele tem que ouvir para ver se tem fundamento aquela reclamação. Talvez, agora, quando a gente fala de uma pessoa reclamona, essa pessoa normalmente não tem muito bons resultados. Você concorda, né? O que a Núbia falou, assim, além dos resultados, ela está sem perspectiva. Então isso, assim, normalmente, mas assim, o papel do empresário no ambiente profissional, do gerente, é dele ouvir e entender. Agora, fazer o filtro, né? Se tiver alguma justificativa, bacana, e a gente evolui. Isso, mas vamos falar muito dessa questão. Quais são, a pergunta aqui para os dois, vamos falar sobre detalhar um pouquinho mais. Quais são os fatores envolvidos no vício de reclamar? O que leva uma pessoa a criar esse vício, desenvolver esse vício? E olha, eu nunca vi alguém, se você já ver, me fala, que dissesse para você, olha, eu tenho esse vício de reclamar, ou eu sou reclamona. É um vício muito silencioso, que a pessoa nem se dá conta de quão alta contaminação ela está com esse vício, quão contaminada ela está com o vício de reclamar. Então, o que vocês acham? Eu coloquei uma aqui, que também acho que tem muito a ver. O estresse do dia a dia. É um gatilho que dispara esse vício, essa tendência de reclamar. Concordo plenamente. O ambiente em si, ele vai proporcionando. Mas uma coisa também que me veio à mente assim que você falou, procrastinação. Porque eu preciso dar uma justificativa e contar uma história para justificar o meu estado de procrastinação. Então, essa historinha que eu começo a contar é justamente as reclamações. Eu digo porque Núbia que vos fala, minha nega, era exatamente assim. Então, assim, o meu resultado, não conseguia alcançar resultado no que eu queria em todas as áreas, estava procrastinada, não conseguia avançar, era como umas algemas que me prendia, então vou reclamar. Vou começar a responsabilizar, vou começar a colocar... Que é a terceirização, vitimização. Exato, mas exatamente, a vitimização, ela coloca todo Nada mundo mais como é do que reclamar. Ela coloca todo mundo como responsável, menos a si próprio. Eu acho que o sentimento também, Humberto, de injustiça. Aquela pessoa que tem um senso de justiça muito exacerbado, que ela, sabe, leva muito a pessoa a estar sempre reclamando. Então, eu acho que o estresse do dia a dia gera esse ambiente. Aquela pessoa que tem um senso de justiça, que às vezes vai além das forças dela também. O que você acha, Humberto? O que me preocupa quando a gente pensa numa pessoa que reclama, primeiro essa questão levantada, né? Às vezes a pessoa não sabe que ela reclamou, né? Às vezes ninguém nunca fala para ela. Às vezes ela não tem essa percepção e está sempre reclamando. Então, essa pessoa ela tem que ter um feedback. Será na empresa, que alguém que é viciado em reclamar, ninguém nunca falou para ela, nossa, mas você está sempre reclamando, nada te agrada? Olha, essa pessoa... Você está sempre achando defeito em tudo? É porque ela tem uma característica, Sidmar, de vítima. Essas pessoas ficam procurando culpados, então tudo tem que ter uma justificativa. Que aí entra aquele famoso senso de injustiça exacerbado. Porque comigo acontece tudo. Normalmente uma pessoa que reclama, acho que todos, né, nós
convivemos com essas pessoas, né? Então tudo acontece com essas pessoas. Então o pneu do carro só fura com essas pessoas, o trânsito. Então é uma coisa que parece que já vem uma energia negativa em cima. Sabe a questão do autoconhecimento que você falou? E é exatamente o que o Humberto tá mencionando. Eu lembro de mim. A Núbia, uns 5 anos atrás, esse doce não, viu? Terrível. Então, muito rude, muito agressiva, muito insensível. E aí, Humberto, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Núbia, mas você é grossa demais. Eu? Núbia, você fala alto demais. Eu? Você que é sensível demais. Normal. Então, assim, durante muito tempo, presta atenção, eu recebia feedbacks, porque é uma maneira da pessoa chegar e falar, alguns, né, delicadamente, outros agressivamente, porque é aí que eu rebatia mesmo. Mas muitas pessoas chegavam em mim para falar que eu era rude, meu comportamento era rude, eu era insensível, eu era grossa mesmo. E eu não assumia. Olha, eu precisei de uma dor e de um constrangimento muito grande para cair a ficha e perceber o seguinte, tá todo mundo errado, só eu que tô certa. Mas realmente acontece isso, viu, Cid? De acontecer de todo mundo falar. E você não se perceber. Infelizmente. Outra coisa também que eu acho que acelera muito esse vício de reclamar é a personalidade. Tem pessoas que elas não gostou, fala, põe a boca no trombone. São pessoas que falam mesmo. E tem outros que não gostam e já se calam. Talvez seja isso. Também tem outras coisas que envolvem. Com certeza. Então, eu acho que tem o estresse, tem o senso de justiça, de injustiça, tem a personalidade. E sabe uma outra coisa que é muito camuflada, mas ela tem muito a ver com reclamão? A pessoa que é controladora. Quando ela não tem o domínio de alguma coisa, ela começa a achar defeitos e insatisfação das coisas do lado, porque ela não tem o controle. Então, pessoas controladoras são extremamente difíceis de agradar. Elas têm uma tendência a serem muito insatisfeitas com as pessoas e com os resultados, porque aquilo fugiu do controle. Exatamente. Né? Então, aí você acaba nem percebendo quanto você reclama. Mas isso que você trouxe é muito, muito claro. Me dói ouvir falar que eu sou... você é muito dura. Não, você que é muito sensível. Não pode falar nada que as pessoas aqui faz mimimi, faz bico, vai chorar. E olha lá como é que você está falando. A gente vê isso muito no ambiente de trabalho. E até mesmo em casa. Principalmente. O primeiro passo, né, Sidmar, é a reflexão de você mesmo. Então, a pessoa precisa fazer aquela análise. Poxa, onde que eu quero chegar? Se a pessoa está reclamando na empresa, mas o que ela deseja nessa empresa? Será que ela está realmente conectada com isso? Tá? Então, será que realmente ela tem um objetivo? Porque senão é só reclamação. E aí, se ela tem um objetivo, aí ela vai reclamar. Então, se ela reclamar, ela tem que justificar para ela chegar. Porque o que a Núbia falou, se a pessoa não tem o resultado, então tudo ela vai questionar. Ela vai estar procurando alguma coisa para procrastinar e também para confirmar que está tudo ruim. Uma das características muito fortes de uma pessoa que é viciada em reclamar é que ela não oferece solução. Ela está muito pronta para apontar a dor, o problema. Mas e aí? É porque ela gasta toda a sua energia em apontar culpados. Exato. Ao invés de pensar numa solução. Solução. Eu quero pegar um gancho aqui. Porque, gente, autoconhecimento é tudo. Uma das coisas que fez essa virada de chave na minha vida foi o autoconhecimento. E quando você falou, por exemplo, de padrão de comportamento, eu lembrei de perfil comportamental. Amiga. Sim, e o Humberto conhece muito bem disso. Gente, tem os perfis comportamentais que são, a depender do perfil dele, ele tem algumas nuances. Quando a gente fala, por exemplo, lá de acordo com a metodologia DISC, depois o ouvinte quiser estudar, muito interessante. O conforme. Quem é o conforme? É o analítico. É o perfeccionista. Controle de qualidade dele é alto. Tudo para ele tem que ser perfeito. Eu reclamo. Quando você olha para essa pessoa, não adianta, ninguém faz bem, só ele. Então, na verdade, ele sofre com uma crítica, inclusive para ele mesmo. Por que isso é revelador e é libertador? Quando você tem o autoconhecimento e entende que esse é o seu perfil, não é para te trazer culpa.
Mas é para entender, agora eu sei, eu tenho uma tendência maior a reclamar. Aí você assume o controle e fala, não, peraí, que agora eu preciso de ferramenta para começar a assumir o controle e não reclamar tanto. Sim. Mas é autoconhecimento. Quando você que falou veio primeiro. Não, quando você falou do comportamento, eu falei, eu não posso deixar de falar. Porque se ele entender esse comportamento dele, ele consegue... E você trouxe uma questão que nós vamos falar logo depois do nosso intervalo, que é a questão da saúde mental. Quais são os danos que o vício de reclamar causa mentalmente nas pessoas? Que isso tem dano, sim ou não, gente? Totalmente. Sim, totalmente. Isso reflete em todas as áreas da pessoa. Todas as áreas. Todas as áreas, não só profissional, mas pessoal. Então, se a pessoa está reclamando, ela vai brigar com o marido, vai ir para a cama chateada, com aquela cara emburrada, não vai dormir bem, aí o outro dia não acontece nada, tudo negativo. Vai seguindo a sequência, né? Isso. E já voltando para a gente falar um pouquinho das perdas emocionais e da saúde mental de um reclamador convicto. Já voltamos, querido ouvinte. Querido ouvinte, estamos de volta, juntamente com a Núbia Cardoso e o Marcos Humberto, 2 profissionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas e vivem muito dia a dia, juntamente com vários níveis e várias gerações de pessoas, onde o tema de hoje é vivido, que é a arte de reclamar. Você deve estar pensando, esse programa não é para mim, não tem nada a ver comigo esse assunto. Será que não? Eu não reclamo de nada. Não reclamo de nada, né? Eu sou tão boazinha. Né? Aí que está o problema, porque às vezes as pessoas reclamam tanto que nem se percebem. Torna-se um viciado em reclamar, ficam doentes e nem se percebem. E aí eu fiz uma pergunta, eu queria trazer para que vocês comentassem quais são o que afeta a saúde mental das pessoas através da reclamação. O quanto que a reclamação afeta a saúde mental das pessoas. Mente está totalmente ligado ao emocional, né? Quando a gente fala de mente, a gente está falando de emocional. E uma pessoa que concentra toda a sua energia em reclamar, ela certamente vai ter problemas emocionais. Você acha que aumenta o nível de cortisol no organismo? Totalmente. Na verdade, uma das coisas que eu descobri, que eu fiquei apaixonado, Marcos Humberto, pela neurociência, é descobrir que a gente tem uma farmacinha dentro da cabeça da gente. Que a gente libera o remédio que a gente quer. E aí, quando eu fico ali reclamando, quando eu fico sendo a vítima, quando eu fico responsabilizando todo mundo, ao invés de procurar solução, eu fico falando demais, sabe? Eu fico achando culpado, eu tô liberando esse remedinho. Que é uma droguinha. Aumenta os níveis de cortisol do organismo, ou seja, é o hormônio do estresse. Exatamente. Então você fica mais estressado. Por isso que pessoas que reclamam são sempre muito estressadas. Altamente. Isso para combater o estresse, né, a pessoa precisa procurar o que é importante para ela. O que ela pode fazer no dia dela que isso vai liberar esse estresse. Então aí a gente vem muito a questão de bons hábitos. Então tudo isso vai refletir, né? Uma coisa que eu fiquei curiosa estudando esse assunto é que a reclamação, segundo os neurocientistas, ela prejudica a memória. A pessoa fica tão focada na sua insatisfação, na sua reclamação, que ela acaba esquecendo aquilo que é essencial. Então, pessoas que têm esse vício de reclamar, porque veja bem, querido ouvinte, reclamar é algo saudável. É algo necessário. Expor a sua insatisfação, não estamos querendo aqui desejar que ninguém fique com a síndrome de Poliana, né? Não, reclamar é bem-vindo, é necessário. Pessoas saudáveis reclamam, na verdade, colocam as suas insatisfações, expressam os seus desejos de mudança. Isso é saudável e necessário. Reclamação é aquela coisa que às vezes é sem fundamento, aquela coisa repetitiva e principalmente reclama de algo que não propõe uma solução. Normalmente, essas pessoas que buscam a reclamação não trazem a solução. Então, isso dentro do ambiente de trabalho é muito perigoso, porque a gente precisa pensar, poxa, você está reclamando? Tá, mas o que você pode fazer? É o que a Núbia comentou. Às vezes a pessoa está gastando tanta energia naquilo que é negativo. Mas vem cá, para um pouquinho de reclamar e traz para mim a solução. O que a gente pode fazer? Eu estou acolhendo aqui a sua reclamação, mas me traz a solução.
Então, eu acho que é algo que é muito importante a gente pensar. Então, em vez de você reclamar, já começa a pensar o que você vai trazer para mudar. E quando você traz a solução, deixa de ser uma reclamação e passa a ser um ponto de melhoria. A maneira como eu abordo, né? Então, como gestor, me trouxe um problema, uma reclamação, você olha para ele e fala, tá, tudo bem, tá aceito a reclamação. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, não sei, então pai, pensa, quando você souber, você volta aqui e a gente conversa. Eu preciso falar de algo bem rapidamente. Sim, por favor. É na área pessoal, mas eu aprendi que eu só vou conseguir performar no profissional quando eu performo no pessoal. Sim. E da maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as demais. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu e meu marido. Eu falo muito de mim porque eu era essa. É mesmo? Então, sem querer, sem saber da sua vida, nós acertamos. Jesus! Trazemos um case vivo aqui de sucesso. Presta atenção. Num processo de coach, eu fui desafiada a aplicar a linha de Lousada. Ouvinte, anota aí, estuda sobre ela. Linha de Lousada fala sobre as interações positivas para anular interações negativas. E eu fui obrigada, numa altura onde meu casamento estava assim na procrastinação, eu fui obrigada a encontrar no meu marido qualidades. E aí, só para você ver, o que você foca... expande. É o que você está falando aí. A gente foca tanto no problema, começa a trazer doença mental. E eu estava focando só nos defeitos. Porque eu era santa, né, gente? Perfeita. Sim. A esposa que ele pediu para Deus. Exatamente. Ele que era um ingrato. E aí eu estava focando só no problema. E eu fui desafiada pela minha coach a encontrar. E de fato, assim, de anotar as interações positivas. E aí eu comecei só reclamando, mas um dia eu tô vendo ali ele brincando com a minha filha passando batom, não sei o quê. Eu falei, gente, que pai maravilhoso, uma qualidade. Aí, de repente, ele tá na cozinha fazendo aquele almoço maravilhoso. Eu só reclamava das vasilhas sujas. Mas eu nunca parei pra ver o almoço maravilhoso que ele tava fazendo. Eu falei assim, gente, mas que marido amoroso. O que eu tô querendo dizer rapidinho com isso daí? O que você foca, expande. Então, o que é o meu convite para você, para experiência própria, ouvinte? Começa a focar na solução. Deu vontade de falar? A minha língua coçava para reclamar dele. Eu tinha assim de defeito para reclamar dele. Mas eu utilizei uma ferramenta e me obriguei a achar só a qualidade. Aí, quando eu comecei a olhar e ver as qualidades do meu marido, isso é real, aconteceu comigo. Fez aqui, ó. O foco mudou. O foco mudou. Exatamente. Comecei a enxergar. E aí a sua memória foi ativada. Só para ver o bom. Só para ver o bom. Por isso que reclamar prejudica a memória. Também estimula pensamentos negativos. Gente, como isso é verdade? Quem quer falar sobre essa doença? Olha só. Que é estimular o pensamento negativo. Quem reclama, ele é negativo. E não é um negativo na fala, porque a fala só vai revelar o que está na cabecinha dele. É aquela questão, né? Quando a pessoa reclama, automaticamente ela está atraindo, né? O universo que você acredita está mandando coisa negativa, né? Então, você falou que a gente foca, expande. Então, aquela questão assim, eu sempre convido as pessoas para fazer uma análise, né? De você por dentro, né? O autoconhecimento, você tentar entender. Mas uma dica que eu daria para as pessoas, principalmente no que nós estamos vivendo, é você estar 100% nos seus papéis. Então, por exemplo, se você está lá no seu trabalho, qual que é o seu papel? Colaborador. Então, esteja 100%. Para de reclamar e seja a sua melhor versão. Se você está em casa, o seu papel esposo. Como que está o seu papel esposo? Então, se você ficar, igual o exemplo que a Núbia falou, ela só via as coisas negativas. Só que quando ela começou a ficar presente, que ela começou a observar, ela começou a ver qualidades. Então, um segredinho é isso, é você estar presente. Nada de celular. Esteja e assuma o papel. Você tem o papel de esposo, o papel de filho, o papel de pai, de empresário, de professor. Então, essa é uma reflexão. Né? E aí, o que você acha dos pensamentos negativos? Não, e de fato atrai mesmo. Eu estava até pensando aqui numa frase e me sumiu a cabeça. Você volta daqui a pouquinho. Tá. Mas assim, é tão verdade isso que a pessoa que reclama de tudo, que é viciado em reclamar, ela vê duas pessoas conversando e casualmente uma delas olha para ela e fala, tá falando de mim. Ela sempre pensa o pior, porque na mente dela ela se programou para reclamar e ver sempre o pior. Ambiente. Ele estava falando aqui, por isso que eu falo que a gente troca demais. Ele fala e acionou uma coisa. Uma frase. O ambiente sempre vai vencer a força de vontade. O que é isso? Porque ele estava falando estar presente, me remeteu ao ambiente. Muitas vezes eu estou cercado, e já é solução, ouvinte. Muitas vezes eu estou cercado de pessoas que só o quê?
Reclama. Amigo, eu posso ter a força de vontade que for para não reclamar, eu vou reclamar. Porque o ambiente sempre vai vencer a força de vontade. Então, a primeira coisa, querido, né? Eu vou sair desprezando todo mundo. Não. Mas começa a estar perto de pessoas que pensam positivo, que tu vai aprender a pensar positivo. Agora não adianta você falar, agora, ouvi o programa da Sidmar, agora eu vou ser positiva. Mas tu chega, um tá reclamando, outro tá reclamando, não adianta, não vai conseguir. Quando você menos percebeu, você tá na roda. Se relaciona com pessoas que têm pensamento positivo, não tem como, o ambiente sempre vence. Nós temos que aprender por limites saudáveis para nós, né? Eu não preciso ser grosseiro, nem maltratar ninguém, mas eu vou tentar evitar, por exemplo, no horário do lanche, do cafezinho, do almoço, me sentar para almoçar do lado de pessoas que não são reclamonas. Pessoas que sentam e vão falar de coisas boas, ou quando trata a dor ou o problema, que nós não vamos negar o problema, mas olham e falam do problema com uma ótica positiva, de alguém que acredita que aquilo vai se resolver, que aquilo é só um momento. Né? Então alguém chega para conversar e o outro é negativo, aí ele fala, aí que vai acabar mesmo. Então está contando de alguém que adoeceu, fala, nossa, fulano morreu dessa doença. Começa uma disputa, vamos ver quem tem problema. Quem tem maior tragédia para contar aqui na mesa. Uma coisa que você mencionou, a gente precisa aprender, e eu aprendi a ser intencional nos meus relacionamentos. Sim, eu sou intencional. Vou me aproximar do Marcos. Há uma intenção, amigo. Sim. Tá decepcionado comigo? Há uma intenção. Mas isso é normal, há um interesse. Ela está dizendo, sempre há um interesse. E está tudo bem. Né? Um interesse desde que eu quando tenho... eu tenho algo para entregar, assim como eu tenho algo... Exatamente, está tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho interesse em ter vocês aqui comigo, que vão agregar para o programa, que vão compartilhar. Né? E vocês vêm porque têm interesse de semear boas ideias, de serem contribuintes para profissionais melhores. E aí você vai pessoas melhores. Você vai construindo um ambiente. Então, os pensamentos, eles determinam muito o meu nível de reclamação. Uma outra coisa também, né? Quem tem esse vício de reclamar, acaba deixando o corpo fadigado. A pessoa se cansa demais, porque ela é muito, exige muita força negativa, puxa muita energia, porque ela é extremamente reclamona, então ela está muito insatisfeita. E gente insatisfeita fica cansado mais rápido. Porque também tem aquela questão, né? Está gastando energia em coisas negativas. Né? Então, a gente tem que... É aquela questão que a gente estava falando, são escolhas. Então, você precisa escolher quem são as pessoas para você estar junto. Se você está do lado de pessoas que só reclamam, a tendência é você reclamar. E sabe outra dor também, que é muito visível em pessoas que têm o vício de reclamar? Entenda bem, estamos falando bem claro, vício de reclamar. Ela torna-se uma pessoa antissocial. Ela não é bem-vinda, ela não é querida. Fala, vamos ver fulano. Não, gente, pelo amor de Deus, nossa, tudo ela vai reclamar. Não chama essa pessoa, não. Não vamos estragar a nossa festa, não. Vamos estragar o nosso jantar, não. Por quê? Tudo ela vai pôr defeito, tudo ela vai reclamar, né? E isso acaba, você vai se sentindo meio assim, gente, mas ninguém gosta de mim, as pessoas me esquecem, eu procuro... Então, em vez de você ficar se vitimizando, procure pensar, como a Nubia disse, o que eu tenho feito para que o meu nome tenha sido esquecido? Por que essas pessoas não estão me chamando? Por que eu não sou tão bem-vinda? Tudo isso traz aquela reflexão. Do autoconhecimento. E eu imagino que tenha algum ouvinte pensando assim, poxa, mas eu vivo isso. Eu estou vivendo isso. O que eu tenho que fazer? Essa questão, você precisa mudar, você precisa analisar o que você está fazendo e mudar. E aí, bons hábitos, né? Você está entrando no próximo assunto. Como combater o vício de reclamar? Vamos lá. Nós temos alguns minutinhos ainda, nós falamos muito do problema. Então, daqui a pouco, quem vai reclamar de nós são os ouvintes, né? Porque trouxemos o problema, mas não falamos da solução. Então, agora vamos dizer, como que nós podemos combater? Como é que eu vou combater um hábito? Porque vício é um hábito. É tão hábito que você nem percebe. Exatamente. Como é que eu vou vencer esse vício? Vamos lá. Eu utilizei algumas ferramentas que parecem ser tão bobas, mas me ajudou e me ajuda até hoje. Porque você acha que a vontade de reclamar não está aqui?
Eu luto com ela todo dia. Então, algumas coisinhas muito básicas. Primeiro, a escolha de ambientes. Segundo, eu colocava frases, presta atenção, positivas, imagens que me remetiam a alguma coisa bom, que mudava a minha geração de imagem aqui no meu corpo. Eu ia colocando de maneira estratégica e intencional para toda vez que viesse à vontade eu olhava. Outra coisa também que eu fiz muito, li aquele livro, O Poder da Autorresponsabilidade, lá fala de 6 leis da autorresponsabilidade. A primeira dela, se o ouvinte colocar em prática a primeira, ele já mata todas as 5. Se for para criticar, cala. O que eu aprendi? Não, e aí, o que foi situações em que eu iria reclamar, a vontade de reclamar era maior, eu saía correndo. Tô brincando, não. Eu ia para algum lugar, respirava um pouco, voltava, já com uma nova postura. Então, é o controle de ter uma nova postura para você falou da primeira coisa da minha lista, pense antes de reclamar. Essa questão que ela falou, até pegando aí até alguns tópicos aí do livro, é a pessoa pensar assim, poxa, eu fiz um monte de coisa errada. Aprende com seus erros, que está lá também. Você aprender com seus erros e ver o que você pode melhorar, em vez de ficar reclamando. O segundo da minha lista aqui, que eu também fiz uma listinha de como melhorar. Primeiro é o pensar, né? Pense antes de falar. Depois, mude, procure expressões para expressar a sua insatisfação sem dar um tom de reclamação. Existem expressões que vão falar, eu não gostei. Olha, eu gostei, mas eu acho que podemos melhorar. Um exemplo, por exemplo. Então, existe a assertividade em você colocar a sua insatisfação. Eu creio que nós precisamos expor os nossos sentimentos, o que nós pensamos. Tem que ter esse diálogo. Uma coisa é colocar a minha insatisfação, outra coisa é reclamar do que eu não gostei. Então, procure expressões que possam expressar a sua insatisfação. Dar sugestão, em resumo, ao invés de reclamar, dê sugestão. Isso. Muda, transforma a reclamação em sugestão. Bacana. Dá só esse tempo pro seu cérebro, porque no calor da hora, mentira, ninguém dá conta, não damos conta. Dá esse tempo pro seu cérebro, cala a boca pra isso, entendeu? Dá esse tempo, deu esse tempo, você já muda. Você muda o vocabulário do jeito que você colocou, Cid. Você muda o vocabulário, já chega lá o seguinte, eu ia reclamar, mas eu vou te dar uma sugestão. Cara, se praticar, acontece. E lembrar que nós não temos o controle de todas as coisas. Não adianta, você nunca vai ter o controle de tudo. E nesse caso que ela está falando, quando a pessoa já faz aquele esforço para trazer a solução, então ela está tirando o foco. Então, quando você vai reclamar, primeiramente você tem que argumentar a sua reclamação, né? Você tem que ter ali um fundamento se tem sentido ou não. Eu convido também a pessoa a pensar na solução, porque quando você pensa na solução, a coisa vem. E aí a pessoa vai falar assim, poxa, realmente, porque você está indignado. É uma coisa. E se agora, ele não encontrou a solução, ele nem vai reclamar mais. Há situações que ele desiste de reclamar, presta atenção, quando ele esforça para pensar na solução. Ele desiste de reclamar. Porque ele pode até falar assim, olha, eu iria reclamar, mas eu vou dar uma sugestão, uma melhoria. Tá vendo? Ele mudou a atitude negativa para positiva. Isso aí a pessoa tem ganhos incríveis. Acho que o último de tudo, para fechar essa lista de como combater o vício do reclamar, seria a gratidão. Pessoas que praticam a gratidão, porque a gratidão também é algo que é ser exercitado. Sim. Sabe? Dificilmente você vai ver uma pessoa grata que reclama. Ela mostra pontos de melhoria. Ela expõe a sua insatisfação. É diferente de reclamar. Porque mesmo mostrando os meus pontos de melhoria, eu sou grato. Grato por esse chefe, grato por essa empresa, grato por essa oportunidade, por esse marido, pelo esse pastor, por esse meu líder, por essa mãe, por esse pai. Então, ele é grato. E a gratidão me faz ver as coisas boas que o outro tem e reconhecer que ele não é perfeito como eu. É agradecer pelo que você tem e não reclamar pelo que você ainda não tem. Ainda não tem. E eu acho que não podemos esquecer da última, né? Que vocês falaram muito aqui, que é o agir. Tem que ter uma atitude. Precisamos tomar uma atitude, que é uma solução. Até mesmo, pegando as duas questões, eu exerço a gratidão todos os dias. Eu acho que sempre eu tenho um dos meus rituais dentro da minha rotina. Você tem lá uma caixinha, né, da gratidão, dentro da empresa a gente tem o pote da gratidão, mas eu tenho o hábito, isso se torna um hábito de agradecer. O que é interessante, às vezes a gente agradece aquilo que aconteceu, que você teve um aprendizado.
Então, assim, às vezes, olha, aconteceu isso, vou melhorar. E aí vem juntamente com agir. Então já vem algo que o nosso ouvinte já pode fazer. Vamos começar a exercer essa gratidão? Já vem com agir. Comece hoje. Comece hoje a agradecer. Então, quando chegar ali à noite, você dá uma pensada no que foi o seu dia. Coloca ali pequenas coisas que você vai falar, olha, sou grato por isso, por aquilo. O que eu fiz mais? Reclamei ou agradeci? Porque quando você coloca a gratidão, aí você começa a deixar de olhar as reclamações. Perfeito. Eu acho que é muito interessante. Bacana. E falando em gratidão, a minha gratidão imensa pela contribuição de vocês, e quero deixar aqui agora espaço para vocês também expressar onde é que vocês estão, como é que acha vocês, como é que alguém gostaria de conversar um pouco mais com cada um de vocês. Por favor, Núbia. Agradecer mais uma vez pela companhia, pelo aprendizado. Quem quiser falar comigo, me procura nas redes sociais, no Instagram, @AWN Soluções Contábeis. A gente está aí. AWN. AWN, N de navio. Soluções Contábeis, tá? Me procura lá, a gente tem material muito bacana lá. Somos uma empresa muito voltada em oferecer soluções de fato empresariais, né, para os nossos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E trabalhamos muito na área de capacitação e desenvolvimento, porque entendemos que a chave dessa geração é desenvolver pessoas. Bacana, querida, muito obrigada. Não tenho nada para reclamar de você, tá? Só para agradecer. Marcos Humberto? Bom, eu quero agradecer, né, lógico, por mais essa oportunidade, né? Aprendi muito, sempre, né? E se você quiser me encontrar, né, o Marcos Humberto 7, né, eu vivo, né, eu busco a harmonia entre o profissional e o pessoal. Então é algo que eu vivo, que me dá aquela vontade. Então segue lá no meu Instagram, que você vai ver muita coisa bacana, a gente compartilhar rotinas, muita coisa interessante para te levar aí. Com certeza vai deixar de reclamar. Vamos partir para cima. Também não tenho nada para reclamar, a sua participação foi brilhante, só gratidão e foi muito aprendizado. E eu gostaria de fechar, eu sempre procuro trazer um versículo, um texto da Palavra de Deus que venha ilustrar a nossa conversa. E o reclamar, ele é expressado praticamente pela boca, né, pelo falar, mas antes de falar ele tem que ser armazenado na mente. Por isso que a Bíblia nos ensinou, e os psicólogos, terapeutas, estudiosos do comportamento falam que tudo começa no pensamento, e é verdade. Então a Bíblia já nos ensinava sobre o pensar. Lá em Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, finalmente, querido ouvinte, tudo que for verdadeiro, tudo que for de forma nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência, algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Uau! Então, eu acho que isso fecha tudo, né? Substitua as suas reclamações por pensamentos bons, coisas nobres, coisas que vão enriquecer a sua mente, e você vai transbordar em gratidão. E eu deixo aqui o meu abraço, querido ouvinte, e te espero no próximo Carreira de Sucesso, comigo, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, que sou muito grata por você estar aqui comigo. Um abraço.